Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Nós vamos agora ler um texto que fala de um diálogo transcendental. Como assim, Timóteo? Coisa difícil, coisa diferente. Um diálogo que rompeu barreiras. Um diálogo que rompeu culturas. Um diálogo que rompeu as barreiras do coração. E esse mesmo Jesus que realizou esse diálogo com a mulher samaritana, ele está aqui nesse lugar para conversar comigo, para conversar contigo, para mudar a tua história, para mudar a minha história. Quem quer ter a sua história mudada pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus? Amém? Pois leia comigo João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Posso ler? Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vem a hora, e a hora já chegou. A hora já chegou. It's time. A hora já chegou. Agora é a hora de separar os verdadeiros adoradores dos falsos adoradores. Quem você quer ser? Um verdadeiro adorador ou um falso adorador? Para que essa palavra de hoje e as palavras que são pregadas, as pregações que você escute, fale contigo, é necessário a junção de dois fatores. Uma Bíblia aberta e um coração aberto. Bíblia aberta e coração aberto. Se a Bíblia estiver aberta e o coração estiver fechado, o que acontece? Nada. Se a Bíblia estiver fechada e o coração estiver aberto, o que acontece? Nada. Mas se o seu coração estiver aberto e a sua Bíblia estiver aberta, o Senhor vai transformar o teu coração nessa noite. Abra o seu coração para a melhor influência possível. O mundo tem aberto o seu coração para qualquer coisa, para lixos humanos, para lixos musicais, para lixos visuais. O mundo tem aberto o seu coração para influências que são verdadeiros lixos, podridões. Nós te convidamos a abrir o teu coração para a melhor influência possível, a influência da doce, maravilhosa Palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Esse texto ele é o final de uma conversa entre Jesus e a mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus estava viajando, e é o primeiro texto da Bíblia e único que diz que Jesus estava, quem sabe? Jesus estava cansado. Jesus estava cansado. Ele caminhou e se cansou. E aí ele senta à beira do poço e ali ele havia marcado o encontro com uma mulher, com essa mulher chamada mulher samaritana. E Jesus puxa a conversa com ela, pede água a ela e ela se assusta e diz, como é que pode o Senhor pedir água para mim? Eu sou uma mulher samaritana, além de samaritana eu sou mulher, homem não fala comigo, ainda mais um judeu. Aí Jesus fala sobre a transformação que ele quer fazer no coração dela e diz, olha, você veio aqui buscar água, mas eu tenho uma água, que quem beber dessa água jamais terá sede. E aí aquela mulher fica sem entender direito o que Jesus está dizendo, questiona Jesus e Jesus diz, pois vai e chama o teu marido. Aí ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, disseste bem, porque você já teve 5 homens casados e nenhum deles é teu. E aí ela diz, Jesus, eu vejo que tu és profeta. Aí faz uma pergunta que era uma pergunta que ficava rodando na cabeça do samaritano. Por quê? Por quê? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Houve um tempo
depois do reinado do rei Salomão, que Israel foi dividida em reino do norte e reino do sul. O reino do norte ele ficou com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém. O reino do norte era a capital Samaria. O rei que assumiu o reinado do norte proibiu que as pessoas que moravam nessas 10 tribos do norte viessem adorar a Deus em Jerusalém. E aí ele criou uma capital. Ele diz, a capital de Israel não é mais Jerusalém. A capital de Israel é agora Samaria. E aí é aqui que nós vamos prestar culto, é aqui que vai ser nossas festas, é em Samaria que nós vamos adorar a Deus, não precisa mais em Jerusalém. Por quê? Ele tinha medo que as pessoas fossem a Jerusalém e não voltassem mais. E aí, nos dias do profeta Isaías, Israel do norte foi completamente destruída. Animais ferozes foram soltos em Israel, mataram todas as pessoas. E povos estrangeiros passaram a povoar Israel do norte. Não tinha mais judeu ali, não tinha mais povo da origem de Abraão ali em Israel do norte, mas ainda ficou a rivalidade. Ainda ficou o sentimento de revanchismo. Então havia uma grande rivalidade entre o Deus que se adorava em Samaria ou o Deus que se adorava em Jerusalém. E aquela mulher, na primeira oportunidade que teve ao encontrar o profeta Jesus, ela disse, tu és profeta. Pois eu vou te perguntar uma coisa. Se deve adorar em Samaria ou em Jerusalém? Aí Jesus disse, olha, Deus veio, Deus revelou-se através dos judeus, mas eu te digo, não se deve adorar a Deus, nem em Samaria, nem em Jerusalém. Chegará a hora, e eu te digo, essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você entendeu agora a conversa? E a conversa continuou, essa mulher se converteu. Por causa dessa mulher, a Bíblia diz que Jesus passou mais 4 dias em Samaria e muitos, a Bíblia fala que multidões se converteram a Jesus em Samaria, na cidade rival, na cidade de revanche, se converteram ao evangelho de Jesus Cristo, porque uma mulher pecadora se arrependeu e foi perdoada. Se você era pecador, se você é um pecador, se arrependa, porque muitas vidas estão esperando o florescer do teu ministério para serem alcançadas pelo Senhor. A tua família te espera, a tua casa te espera, os teus amigos te esperam. Grande é a obra do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. E o que são esses adoradores? O que significa a palavra adorar? Quem sabe? A palavra adorar significa Rishta Havá. O nome do meu terceiro filho, Rishta Havá. Pode chamar de Rish. Rishta Havá significa curvar-se. Curvar-se, prostrar-se. É verdade que o ser humano, ele já nasce dentro de si com o desejo de adorar. Você sabia disso? Todo ser humano, ele nasce dentro de si com uma necessidade de adorar. A Bíblia diz que nós somos criados para a adoração do nome do Senhor. O Senhor nos criou para a adoração do seu nome, para que ao se olhar para o ser humano se veja a glória de Deus e se adore ao seu nome. O ser humano, ele nasce com esse desejo de adorar. Quando se encontra civilizações mais longínquas, às vezes civilizações que nunca tiveram contato com a maioria da população mundial, lá elas adoram alguma coisa. Ou adoram ao sol, ou à lua, ou a alguma coisa brilhosa, ou a um livro, alguma coisa esse povo adora. Ao longo da história da humanidade, nós percebemos o desejo, a necessidade do homem de se curvar a algo, de adorar algo, porque Deus fez o homem para adorá-lo, para curvar-se a ele, para a glória do seu nome. Você foi feito para adorar a Deus. Você foi feito para adoração ao Senhor. Há pessoas que adoram coisas, sim ou não? Há pessoas que adoram dinheiro, há pessoas que adoram bens, há pessoas que adoram outras pessoas. Há pessoas que têm como seu motivo de vida outras vidas, famosas, pessoas conhecidas, jogadores de futebol, cantores, cantoras.
Você sabia disso? Que quando alguém fala mal de um cantor famoso, de repente se levanta todo um fã-clube de milhares de pessoas contra aquela pessoa que falou mal do outro. Isso gera uma guerra virtual. Isso gera uma diminuição dos patrocínios, do investimento, do dinheiro, uma calamidade na vida daquela pessoa. Porque há pessoas que adoram outros. Há pessoas que adoram a ciência. Até o ateu adora alguma coisa. O ateu, ele adora a ciência, ele adora a capacidade de provar as coisas, ele adora aquilo que ele vê, aquilo que ele é capaz de comprovar cientificamente. E aí se torna uma pessoa que só acredita naquilo que vê, só acredita naquilo que se pode provar, só acredita naquilo que se pode experimentar. Cuidado, cuidado. O ser humano, ele se torna parecido com o objeto da sua adoração. O ser humano, ele se torna parecido com aquele ou qual aquele adora. Se ele começa a adorar a ciência, ele começa a ficar uma pessoa cética, uma pessoa que quer falar bonito, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa. Se ele começa a adorar o dinheiro ou os bens, ele começa a ficar uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não é generosa, uma pessoa que não divide. Se ele começa a adorar uma pessoa, ele começa a gostar do que aquela pessoa gosta, ele começa a viver em dependência de outra pessoa. Daqui a pouco tem um bocado de Neymarzinho, daqui a pouco tem um bocado de Ronaldinho, daqui a pouco tem um bocado de Cantorzinho, daqui a pouco tem um bocado de fulaninho, todo mundo imitando aquele alguém. Mas eu estou aqui nessa noite para te convidar, Nova Vida, a adorar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua garra, com todo o teu entendimento. Eu estou aqui para te convidar a adorar a Deus. Quem aqui quer adorar a Deus? Quem aqui adora a Deus? Amém? Aí no YouTube, você adora a Deus? Responda para você. Você adora a Deus? No mundo, nós temos cerca de quantas pessoas? Quem sabe? 7,7 bilhões de pessoas. Ora, se eu disse que todo ser humano nasce com o desejo de adorar algo, todo ser humano tem um vazio, uma necessidade de adorar algo ou alguém. Podemos dizer que nós temos 7,7 bilhões de adoradores. De alguma coisa. Ou de alguém, ou da ciência, ou do dinheiro, ou da política, ou das ciências humanas, ou das ciências filosóficas, ou da matemática, ou adoradores de videogames, ou adoradores de Instagram, ou adoradores de si mesmos. 7,7 bilhões de adoradores. Mas esse texto diz uma expressão que mexeu comigo. Ele diz assim, estes são os adoradores a quem o Pai procura. Você concorda comigo que o adorador é aquele que procura o objeto da sua adoração? É ou não é verdade? Se você adora um cantor e ele vai chegar no aeroporto, o que você faz? Vai para lá. Não é? Sandy Júnior, vai ter um show em Fortaleza. Gente, filas quilométricas para assistir o show do Sandy Júnior, objeto de adoração. Se chegar o Neymar aqui no aeroporto, o que vai ter de gente lá esperando o Neymar? Ou seja, o adorador procura o objeto da sua adoração. Mas aqui Jesus está falando de um povo que não procura outro, mas é procurado por Deus. É procurado por Deus. Você entende isso? Há um povo na terra que não procura as coisas, mas é procurado. Ele é procurado pelo seu adorado. Deus olha para a terra, percorre a terra com seus 7 olhos de fogo, procurando corações adoradores. Mas ele procura um tipo de adorador. Ele não procura qualquer adorador. Ele procura um tipo de adorador. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quem quer ser o adorador procurado pelo Pai? Você imaginou você estar aqui na sua casa, ou você está aqui no seu trabalho, no seu colégio, de repente, você se sente procurado por Deus. Uma tribulação bate à tua porta, e de repente você se sente procurado por Deus. A dificuldade chega, e de repente você se vê procurado por Deus. Você vive procurado por Deus. O Senhor está na terra, percorrendo a terra, te procurando para te proteger, para te abençoar, para te fazer feliz.
Quem quer ser esse tipo de adorador? Primeiro eu disse, eu te convido a adorar a Deus. E agora eu te digo, eu te desafio a ser um adorador que é procurado por Deus. Isso é possível? Nos dias de hoje é possível? Sim ou não? Quando Deus percorre a terra, o que ele tem encontrado? Agora, às 7h20 do domingo, à noite, várias igrejas do nosso país estão cultuando ao Senhor. Várias. Olha, eu não sei nem dizer a quantidade, mas há várias igrejas nesse momento cultuando ao Senhor. Aí eu pergunto a você, o que Deus tem encontrado? O que Deus tem encontrado nos cultos? Será que nos cultos há espaço para a ação do Espírito Santo de Deus? Para que as pessoas que estão cultuando estão olhando? Para quem? Será que estão olhando para o pastor? Para o grupo de louvor? Ou será que estão adorando a Deus em espírito e em verdade? Reflexão. Porque a esse tipo de adorador não só procura a Deus, mas é procurado por Deus. Jesus disse, há um tipo de gente que o Pai está procurando na terra. Jesus disse, há um tipo de pessoa, há um tipo de cristão que o Pai está procurando. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que é que isso fala contigo? Como adorar a Deus em espírito? O que é para você adorar a Deus em espírito? O que é o espírito? O espírito, segundo Eclesiastes 12:7, é uma porção eterna que Deus colocou dentro do homem. Há uma parte de nós que é eterna, que a morte não vai levar, seja para a alegria eterna ou para o sofrimento eterno, existe uma parte de nós que é eterna. E essa parte a Bíblia chama de espírito. Existe a alma, que é o centro das nossas emoções, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, o modo como nós pensamos. Existe o nosso corpo, que é a nossa carne, a nossa fisiologia, os nossos movimentos, a parte física. A alma um dia vai passar, o corpo um dia vai passar, mas o espírito vai permanecer para sempre. Eclesiastes 12:7 diz, e o espírito voltará para o Senhor. Ou seja, o Senhor colocou um espírito dentro de nós, dentro de uma carcaça. E um dia esse espírito vai voltar para o Pai. E ele será julgado, e ele será condenado, ou ele será salvo, de acordo com aquilo que você fizer aqui na terra. Assim diz a palavra de Deus. Essa porção eterna, ela foi afastada de Deus pelo pecado. O homem, no pecado de Adão, ele foi afastado do seu espírito, do Espírito de Deus. E aí hoje nós vivemos tantas desgraças ao longo da história da humanidade. Assim que entrou o pecado no mundo, começou o primeiro assassinato do mundo. Qual foi? Caim matou Abel. Na primeira geração pós-pecado, começou os homicídios, começaram desgraças, depois veio a Torre de Babel, depois veio a geração de Noé, depois veio a Torre de Babel, depois vem a geração de Sodoma e Gomorra, depois vem tantas e tantas desgraças até chegar nesse caos que nós vivemos nos dias de hoje. Mas a Bíblia diz que se por um homem, o primeiro Adão, entrou o pecado na terra, pelo segundo Adão, chamado Jesus Cristo, a salvação vem para a terra. E o nosso espírito, pelo perdão, pelo arrependimento, é reconectado com o Espírito Santo de Deus. Isso acontece, a salvação. E esse Espírito nos chama para um tipo de adoração que é em espírito. Ora, se a adoração é em espírito, ela não é na alma. Se você tivesse que organizar um congresso de adoração, vamos dizer que eu te chamo assim, meu irmão, nós vamos fazer o Colisão 12, 2 anos, no dia 29 de junho, e eu te dou aqui tantos R$1.000 para você trazer o adorador que você quiser para estar conosco no Colisão 2 anos. O que você faria? O que você faria?
quais critérios você utilizaria para escolher o melhor adorador para estar aqui com a gente? Quais critérios você utilizaria? O cantor que tem mais likes no Instagram? O cantor que tem mais visualizações no YouTube? O cantor das músicas mais bonitas? O cantor que iria atrair mais gente para o nosso evento? Entenda, o cantor mais afinado, a melhor banda, a banda que toca o seu gosto musical, a banda que faz você se sentir bem com aquele tipo de música. É a nossa maneira humana de procurar adoradores. Nós procuramos adoradores baseados na afinação, na qualidade, nos likes, nas visualizações. Mas essa não é a maneira de Deus de procurar adoradores. O Senhor não procura vozes extremamente afinadas, extremamente técnicas. O Senhor procura corações que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A lógica humana nos aponta para aquilo que nós podemos ver, mas aquilo que nós podemos ver é extremamente falho. A nosso cálculo é falha, a nossa matemática é falha, mas aquilo que vem de Deus é perfeito. Você sabe, a gente não sabe calcular nada. Eu passei por um dia desses, está com umas 3 semanas atrás. Eu saí para a faculdade de manhã cedo, disposto a terminar o dia correndo. E aí eu acordei 6 horas, preparei minha mochila, coloquei meu tênis na mochila com a roupa de corrida, fone de ouvido, garrafa d'água, tudo. E eu disse, hoje eu só volto para casa depois que eu correr tantos quilômetros. Estava animado. Aí foi aquele dia, né? Dia cheio e tal. Terminou o ambulatório, 6 horas da noite. 6 horas, tudo escuro já. Aí eu fui lá para a Parada do ônibus na Costa Mendes, esperar um ônibus, que não era autoatendimento, graças a Deus. Francisco Sá, Parangaba. Ou tribulação esses ônibus de autoatendimento, né? Aí, meus irmãos, pensa num ônibus cheio. Isso é com a mochila cheia de coisa e o livro. E botei as coisas dentro da mochila, entrei, paguei a passagem, fiquei lá esperando. O ônibus foi bem devagarzinho, meus irmãos. Bem devagarzinho. Para você ver como o homem não sabe calcular as coisas. E olha que eu gosto de calcular as coisas. Aí chegou ali na Juvita Feitosa, ele bem devagarzinho, bem devagarzinho. Aí foi passando ali em frente à casa da irmã Conceição, bem devagarzinho. Aí chegou em frente ao PC, eu disse, eu vou descer desse ônibus e vou a pé até a academia, que é ali no Rio Mar. Eu vou a pé e eu vou passar desse ônibus. E eu vou chegar lá primeiro do que a gente, porque tá... Aí eu olhei assim, vi só aquela luzinha vermelha embaixo do túnel da Humberto Monte, né, da Tembege. Só luzinha vermelha de freio. Aí eu, é agora. Motorista, vou descer. Motorista, por favor, abre aqui. Um engarrafamento parado, desci. Uma senhora desceu do meu lado. Ei, me ajuda aqui, eu também estou atrasada. Vai comigo que eu já fui assaltada aqui nesse lugar. Vamos junto. Aí eu, vamos junto, senhora, glória a Deus. A gente foi por cima. Passei ali por cima da Bezerra, atravessei a Bezerra por cima do túnel, tudo parado, decorei o número do ônibus. Eu vou passar desse ônibus. Aí eu ficou para trás, eu mola. Quando chegou ali... Na pracinha do Norte Shopping, o que aconteceu? O ônibus. O que tu diria, Wesley? Para mim, eu não acredito. O ônibus passou por mim. O mesmo, eu conferi o número, era o que eu tinha decorado. Passou o ônibus. O que é isso? A gente, na nossa lógica, na nossa matemática, no nosso cálculo, a gente acredita que a gente está sabendo tudo o que está acontecendo, que vai dar tempo, que o tempo é esse, que eu vou passar disso, eu vou fazer aquilo, eu vou acontecer dessa forma. Mas, na verdade, as coisas mudam, porque tudo está no controle de Deus e não está no teu controle. Adore a Deus em espírito e em verdade, e você verá que Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que tudo está no controle das mãos dEle, não da sua. Abra mão do seu controle. Abra mão da sua matemática, abra mão da sua lógica e entregue tudo isso para o Senhor. Adorar a Deus em espírito é não adorar em Deus na alma. O que significa alma? A alma é o lugar das emoções, é o lugar das fragilidades. A alma é o lugar onde você deposita as suas dores, as suas feridas, a sua memória. Quem adora em Deus na alma, quem adora a Deus na alma,
adora quando está tudo bem, mas quando não está tudo bem, o que é que acontece? Para de adorar. O povo de Israel, caminhando no deserto do Egito em direção à terra prometida, eles adoravam a Deus quando tudo estava bem, mas quando uma coisa dava errado, eles começavam a murmurar. Era uma geração de adoradores da alma. Quando a alma estava afagada, eles adoravam a Deus, mas quando a alma não estava afagada, eles não adoravam mais a Deus. O Senhor te chama para um tipo de adoração, e é esse adorador que Deus procura, que adora a Deus no vale e adora a Deus no monte, adora a Deus quando está tudo bem e adora a Deus quando está tudo mal, porque sabe que Deus é Deus, apesar das circunstâncias. Não importa o que está acontecendo, Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. Adorar a Deus em espírito é ter o seu coração de joelhos. A pregação do domingo passado, uma pregação maravilhosa. Uma pregação excelente. A postura do cristão, do publicano, de manter o seu coração de joelhos. A postura de Maria, de não estar afogada nos afazeres de Marta, mas de manter o seu coração de joelhos. O joelho te dá estabilidade. Ninguém topa de joelhos. Ninguém cai de joelho porque você já está de joelho. O crente cresce de joelhos. Coração de joelhos é quando você diz assim, ó, Senhor, para que eu possa adorar em espírito, primeiro, para que eu possa ser um adorador procurado por ti, eu preciso adorar em espírito, amém? Para que eu adore em espírito, eu preciso lançar a minha alma nos teus pés. O que é lançar a alma nos teus pés? Nos pés de Deus. É lançar o teu gênio. Ah, menino genioso. A tua teimosia. O teu jeito de ser. A tua personalidade. Está doendo? Posso ir mais? Os teus traumas. As tuas mágoas. As más memórias. Tudo isso deve ser lançado aos pés da cruz de Cristo. Sabe, aquela necessidade de ser agradado, aquele espírito intocável, aquela soberba, um coração altivo. Isso é quem adora com a alma. Chega no culto, as pessoas olham, as pessoas veem que adorador lindo, mas quando Deus vê por dentro, vê um coração que está só a alma, só a carnalidade, ainda está cheio de si mesmo. Para que você seja procurado por Deus, você precisa lançar aos pés da cruz o seu velho jeito de ser, o seu velho jeito de pensar, a sua velha carnalidade, para que o Espírito de Deus cresça em ti. E o Espírito de Deus, que é eterno, fortaleça o teu espírito e a tua carne seja reduzida. Curvar a alma. Adorar é curvar-se. Quem está disposto aqui a curvar a sua alma para o Senhor? Sabe, gente, isso não é fácil. Só o Evangelho é capaz disso. Só o Evangelho. Só Jesus pode fazer isso. O psiquiatra, ele tem vários recursos na sua mão, remédios, conversas, teorias da psiquiatria, teorias da mente, vários teóricos, vários livros, um arcabouço acadêmico gigantesco para tentar tirar isso de dentro da pessoa. Na última quarta-feira eu encontrei com um amigo, fazia um tempo que eu não o via. Depois que a gente terminou os 4 primeiros anos da faculdade, a gente se separou, ele foi fazer o internato em outro hospital, e eu fiquei no hospital da faculdade, ele foi para outro lugar, e quando foi quarta-feira, nós nos encontramos. Eu já tinha conversado com ele no Instagram, ele era um cara, assim, de uma vida normal, um padrão mundo de qualidade, e aí, um dia eu vi no Instagram dele uma Bíblia e um lápis. E ele bateu uma foto e colocou nos stories dele, me alimentando antes de dormir. Aí o quê? Não pode. Jesus, o Senhor está fazendo obra na vida desse cara. Aí eu mandei uma mensagem para ele, cara, que alegria ver que você está lendo a Bíblia. Continue assim, daquela. Aí ele respondeu e tal. Aí a gente não se viu quando foi quarta-feira, nós nos encontramos. Ele sentou do meu lado, estava tendo um sorteio lá na faculdade, do próximo rodízio, ele sentou do meu lado. Nós começamos a conversar. E eu disse, cara, que alegria pela tua vida. Aí ele disse, Timóteo, eu me converti. Timóteo, eu tenho enfrentado lutas, dificuldades por causa disso, mas eu não abro mão de Jesus.
Rapaz, eu tive vontade de chorar naquele lugar. Ele olhou para mim e disse assim, olha, eu tenho contado o meu testemunho a muitas pessoas. Eu passei alguns anos sofrendo para entrar aqui nessa faculdade. E para todo mundo eu dizia, essa foi minha maior alegria, conseguir passar no vestibular de medicina na Universidade Federal do Ceará. Aí ele disse, isso era para mim a maior alegria para os meus pais, alegria para a minha família. Mas quando ele falou comigo, eu vi que aquela alegria não era nada. Ele disse, eu ouvi a voz dele. Sabe o que é isso? Adorar ao Pai em espírito. O Senhor é espírito, Ele se comunica em espírito. Se você quer que Deus fale contigo, seja espiritual. Deixe de ser carnal, deixe de ser alma, deixe de ser motivado pelas tuas circunstâncias, pelo teu ânimo, pela tua vontade. O homem espiritual é aquele que deixa de lado as circunstâncias e adora a Deus no dia bom e no dia mau, porque Deus é Deus. E é assim que Deus faz. Ele fala com as pessoas, Ele se comunica com os corações. O Espírito de Deus, nós lemos ontem, Romanos 8, 26, na reunião dos jovens, Ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. O Senhor está disposto a fazer tudo por nós, desde que você queira, desde que eu queira, desde que nós deixemos o Senhor agir e realizar sua linda obra. Os nossos medos, os nossos traumas, as nossas más memórias devem ser colocados diante da cruz de Cristo. Adorar a Deus quando está tudo bem é bom demais, gente. Cantar quando está tudo bem, sorrir quando está tudo bem. Mas esse não é o adorador que Deus procura. O adorador que Deus procura é aquele que louva a Deus no dia bom e no dia mau. Amém? Essa palavra está falando contigo. Adora o Pai em espírito e em verdade. Como falar de verdade num mundo tão mentiroso? Você pensa que tudo que você vê no Instagram ali é verdade? Não. Quase nada que está ali é verdade. A sociedade da superficialidade, a sociedade da ilusão. Como falar de verdade? O que é essa verdade? A verdade de quem adora a Deus em espírito e em verdade é de quem está ali, vivendo para o Pai, de verdade. Está fazendo algo para o Senhor de verdade, com o coração íntegro, com o coração puro, com o coração reto, de verdade na presença do Senhor, porque o nosso Deus é verdade e a verdade do Senhor que nos liberta. Os adoradores que o Pai está procurando são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Na verdade da palavra, baseados na palavra, caminhando pela palavra, cheios da palavra, cheios das orientações da palavra, e aí você não será enganado. Será que existe adoradores que adoram o Pai em mentira? Sim ou não? Ora, se Deus está procurando os que adoram em verdade, é porque existem os que não estão na verdade. Aqueles que adoram ao Pai em troca de algo, aqueles que adoram o Pai para enganar alguém, aqueles que adoram o Pai para parecer bonzinhos, aqueles que adoram o Pai para ter uma influência política sobre uma determinada igreja, aqueles que adoram o Pai para tentar enganar multidões. A Bíblia diz que nos últimos tempos se levantarão falsos profetas com ventos de doutrina, com doutrinas mentirosas para enganar o povo. Mas a certificação de que você não será enganado é se você estiver baseado nessa verdade, a verdade da palavra, porque ela é inconfundível, ela é inabalável, é imparável a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. A tua adoração precisa ser embasada na verdade, a verdade do Evangelho, não na mentira do mundo. Qual é a adoração do mundo? Qual é a adoração da igreja que não é na verdade? A adoração superficial, a adoração dos vídeos, das fotos, dos likes. Jesus disse assim, quando você quiser conversar com seu pai, o que é que Jesus disse? Baixe o Instagram, grave um stories, adorador. É assim? Foi assim que Jesus disse? Não, igreja. Jesus disse assim, quando você quiser falar com teu pai, o faça em secreto.
Quer dizer que eu não posso mais orar publicamente? Não. Mas ele está dizendo assim, a qualidade da tua vida espiritual depende do que você faz em secreto, de porta trancada, sem ninguém ver. Porque Deus, que é espírito, vê o que está acontecendo dentro do teu espírito. Mas hoje está tudo muito público, está tudo muito genérico, está tudo muito superficial. As pessoas preocupadas com aquilo que os outros veem, com a casca, com aquilo que está sobre, não com aquilo que está dentro. Deus é espírito, Ele se agrada da adoração espiritual, daquilo que sai de dentro do teu coração. E a adoração que eu falo não é música, não é música. A gente se acostumou a associar a adoração com canções. A adoração que Deus quer de nós é uma vida toda entregue na sua presença. É uma vida. Adorar na faculdade, adorar no trabalho, adorar na tua empresa. Quem quer ser essa pessoa? Quando é que você vai ser? Quando é? A gente tende a dizer assim, olha, a adoração perfeita que eu vou dar a Deus, a melhor adoração, é lá no céu. Aqui não dá não, porque aqui é demais, é muito celular, é muita informação, é muita mídia, é muito rádio, é muita conversa, é muita tentação. Mas quando eu morrer. Quando eu morrer. Aí Deus vai ver o que é um adorador, um cabra macho. Jesus disse, e chegará a hora, e essa hora já chegou. A hora já chegou. A hora de os céus serem rasgados sobre a tua vida já chegou. A hora de Deus abrir o céu sobre a tua história já chegou. A hora de Deus te abençoar já chegou. Essa é a hora em que os verdadeiros adoradores serão levantados na terra. Se aparecerão em meio à multidão da igreja do Senhor. Aqui está uma igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. Uma igreja que adora quando está tudo bem, quando está tudo mal, quando as coisas estão certas, quando não estão. Não perde a adoração. É elegante diante do Senhor. Eu continuo te adorando porque eu sei quem o Senhor é. E eu te adoro em verdade. Na verdade do meu coração. Amém? A hora já chegou. Quem quer ser esse tipo de gente? Procurado por Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 5 que Deus percorre a terra com 7 olhos de fogo. Você imagina isso? Os olhos de Deus passeando pela terra. Sabe o que significa 7 na Bíblia? É o número perfeito. O que é isso? A Bíblia diz que Deus percorre a terra perfeitamente. Ou seja, não há ninguém que escape aos olhos de Deus. 7 olhos de fogo. Olhos que tiram as impurezas. Olhos que espantam a escuridão. Olhos de fogo. Olhos que iluminam. Olhos que tiram do esconderijo. Olhos que tiram da sombra. O que é que você faz se nascer um espinho na tua testa? Mulheres. No dia da foto, daquela foto especial, o que é que você faz? Vai lá na Acal. Massa corrida. Naquele tempo, nos tempos bíblicos de Isaías, sabe o que as pessoas faziam? Doença de pele, lepra. O que elas faziam? Atavam. Sabe, Gonçalo, aquela atadura de curativo? Botavam atadura, pano, passava perfume e botavam roupa em cima. Escondia a doença. 7 olhos de fogo de Deus. Não há nada que se esconda de Deus. Isaías disse, desatai as ligaduras da iniquidade. Desatai as ataduras que cobrem as tuas feridas. Apresenta as tuas feridas ao Senhor para que seja curado. O verdadeiro adorador é aquele que não esconde as suas feridas de Deus, porque sabe que os olhos de Deus são perfeitos pela terra e vê todas as coisas. Não adianta esconder de Deus, não adianta querer parecer ser diferente para Deus. Deus te conhece como você é. Se arrependa e seja transformado na adoração do Senhor. Precisamos adorá-lo, porque quando nós adoramos a Deus, nós somos curados. Somos curados. A adoração traz cura a Deus. Cura de Deus para nós. O que foi que aconteceu na passagem do bom samaritano? Quem era o bom samaritano na história? Quem era? Jesus estava contando uma parábola de um homem que viu o outro caído à beira do caminho, abandonado, e ele levou o azeite
e vinho, e limpou suas feridas, e o curou, e o colocou em cima do animal, e o levou para uma pousada, e pagou sua alimentação, e o curou. Quem era esse homem? Jesus estava falando de si mesmo. E esse bom samaritano está aqui nesse lugar, nessa noite, para curar tuas feridas, para te tirar da beira do caminho, para te tirar da sarjeta da vida, para te levar para um lugar melhor, para te dar comida boa, comida certa, para levantar a tua alma, para curar as tuas feridas. Quando você adora a Deus, o bom samaritano se apresenta na tua frente dizendo: filho, eu vou te curar. Filho, essa é a hora que eu escolhi para te curar. Vocês já ouviram falar de um grande ministro chamado Asaf Borba? Asaf Borba. Ele compôs lindas canções, muitas que nós cantamos aqui na igreja, as igrejas do Brasil todo cantam as canções de Asaf Borba. Ele é um adorador tão excelente que ele escolheu um lugar muito bom para montar um estúdio musical. Muito bom. Sabe onde é que ele montou o estúdio musical dele agora? Lá no Iraque, na Palestina. Tem um estúdio musical. Ele é o 7º homem mais procurado pelo Estado Islâmico para ser morto hoje. Asaf Borba. Ele tinha um problema sério com o filho dele. Sério. Filho na idade de escola, 8 anos de idade. O menino tocava o terror no colégio. Batia em todo mundo, agredia, falava palavrão, agredia as professoras, tocava o terror no colégio. E aí quando ele ia buscar o menino, dizia: lá vai o pastor e o seu filho. E a coordenação chamava, e o menino era ameaçado de suspensão, de ser expulso do colégio, e nada parava aquela criança. Eu ouvi esse testemunho dele mesmo, ele mesmo contou esse testemunho. Eu fui para uma conferência onde ele estava e ele contou esse testemunho. Aí ele disse assim: olha, meus irmãos, eu não sabia mais o que fazer com meu filho. Palavra não estava corrigindo, peia não estava corrigindo, psicólogo não estava corrigindo, e lá estava o filho do pastor tocando terror na escola. Não tinha mais o que fazer. Até que um dia eu chamei meu filho, tranquei a porta do meu quarto e disse: você não vai sair daqui. Fechei meus olhos, peguei meu violão e comecei a adorar a Deus. Ele começou a cantar. Quando ele começou a cantar, o menino foi ficando inquieto. Rodando de um lado para o outro, subindo na cama, rolando. Ele não ligou. Ele começou a adorar. Ele começou a clamar. Ele começou a falar em línguas estranhas. Ele começou a adorar a Deus. Começou a clamar a presença de Deus para aquele lugar. Ele começou a adorar a Deus em espírito e em verdade. E eu tenho certeza que um dos 7 olhos de fogo de Deus parou ali naquele quarto, naquele momento. Ele disse que o menino foi se acalmando, o menino se ajoelhou ao lado dele, o menino começou a chorar, o menino começou a ser cheio do Espírito Santo. E o menino foi curado naquele dia. O menino foi liberto naquele dia. Ele contou o testemunho: hoje eu tenho em casa um homem de Deus curado pela adoração ao Senhor Jesus. O que é que você tem feito para educar o teu filho? Que limites você tem excedido de palavras grosseiras, de peia, de coisas? Não estou dizendo que é errado corrigir o filho, não. Eu estou dizendo que existe um lugar que o Senhor te chama para criar os teus filhos. Esse lugar se chama o lugar da adoração. Não é em Samaria, não é em Jerusalém, é em espírito e em verdade. Pode ser na tua casa, no teu quarto, no teu banheiro, aonde quer que você esteja. Os 7 olhos de fogo de Deus estão sobre você, para educar os teus filhos, para libertar os teus filhos, para educar o teu marido, a tua esposa, para melhorar o teu casamento. Clame ao Senhor. Que recurso é a adoração em espírito e em verdade, não é? E às vezes a gente, como igreja, de muitos anos de igreja, a gente abre mão disso. Qual é a primeira coisa que você faz quando alguma coisa não está legal na tua casa? Começa a contar para todo mundo. Rapaz, o homem lá em casa, a mulher lá em casa, rapaz, a tribulação, a mulher faz isso, faz aquilo, o menino abençoado. Aí começa a propagar as coisas erradas que têm acontecido na tua casa, começa a difundir ideias horríveis, começa a se irritar, começa a dizer palavras grosseiras, palavras de maldição. Quando, na verdade, a primeira ação do cristão deve ser adorar ao Pai em espírito e em verdade. Quando nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade, nós somos limpos. Nós somos limpos. Nós não sabemos como, mas nós somos limpos. Você sabe tomar um banho? Um bom banho? Nós estamos na fase lá em casa da independência, Alicia.
Aí, no começo, né, a Alana ia, dava o banhozinho dela todinho e tal, shampoo, sabonete, tudo, ficava bem cheirosinho. Agora não, a Alana diz, vai na frente começando. Aí ela vai, tira a roupa, liga o chuveiro, pega o sabonete. Aí diz, mãe, vem dar o grau. Mãe, vem dar o grau. Como é que você sabe a qualidade de um banho? Como é que você sabe a qualidade da sua adoração? Como é que você sabe a qualidade da sua adoração? Da mesma forma que você mede a qualidade de um banho. Terminou o banho. Você está limpo? Tá. O banho foi bom. Não importa se ela segura o sabonete com a mão direita ou com a mão esquerda. Não importa se você adora quietinho, se você adora pulando. O importante é que quando terminar o banho, você tem que estar limpo. Adorar a Deus é estar limpo na sua presença. O Espírito de Deus te limpa do pecado, te limpa dos pensamentos impuros, limpa o teu coração das coisas terríveis. Por que tanto culto? Por que quarta? Por que terça? Por que domingo? Por que direto? Porque você precisa tomar banho. Eu preciso de banho. Eu preciso de água. Eu preciso de Espírito Santo para limpar a minha mente e o meu coração. Você falta um culto, já fica meio coisado. Deixa de orar uma semana, aí fica todo cheio de coisa. Nada agrada, tudo aborrecido, cheio de história, cheio de negócios. Sabe o que é isso? É sujeira espiritual. Só que o problema é que nós somos tentados a adorar a Deus e continuar do mesmo jeito. Nós somos tentados a vir aqui, achar bonito o que a Juliane diz, achar bonito o pastor Wesley ali empolgado, achar bonito os irmãos tocando e terminar do mesmo jeito. Nós somos tentados a ir para o acampamento, ir para o detox, ir para o colisão, terminar e ficar do mesmo jeito. É hora de dizer assim, Espírito Santo, eu vou começar a adorar aqui. Vem dar o grau. Vem dar o grau. Sabe o grau da Alana, é o grau do caco de telha. A menina sai brilhando. É o grau do Espírito Santo. Ele diz, Espírito Santo, vem, me limpa nessa adoração. Espírito Santo, eu não estou sentindo vontade não, mas eu vou sem vontade. Vem dar o grau, me limpa, me lava, me deixa bem cheirosinho nessa noite. Quem quer sair daqui cheiroso nessa noite? O mundo, ele nos suja, igreja. O mundo é sujeira. Você abre um site de notícias, sujeira, 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 sujeira. É sujeira. É sujeira. De repente uma nudez, de repente uma violência, de repente uma notícia que te chama, que te atrai para outra. Quando você vê, você está sujo. Viver em adoração, em espírito e em verdade é selecionar aquilo que Deus quer que você veja. É ler aquilo que Deus quer que você leia. É falar aquilo que Deus quer que você fale. Ah, Timóteo, isso é muito utópico. É não. Jesus disse, a hora vem e a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando nós adoramos em espírito e em verdade, o Senhor muda o ambiente à nossa volta. Oh, glória, é verdade. Sabe o que é isso? Já esteve num ambiente assim, à sua volta, que estava pesado? Numa linguagem assim, bem crentez. Estava carregado. Ambiente carregado. Você imagina o que é que Paulo e Silas não estavam sentindo naquela prisão? Uma prisão fria, subterrânea. Jurados de uma condenação. O que foi que eles fizeram? Vocês estão aqui comigo? Estão aqui? O que foi que eles fizeram no calabouço? Adoraram. Adoraram. Começaram a adorar em espírito e em verdade. E de repente aquele ambiente que era de opressão se transformou num ambiente de salvação. Quem já entrou aqui num presídio, eu já entrei, sabe que é um ambiente pesado, um ambiente triste. Mas a adoração daqueles dois homens mudou o ambiente em volta deles. Eu te faço algumas perguntas agora. Como está o teu trabalho? Como está a tua casa? Como estão os teus relacionamentos próximos? Está carregado? Pois adora. Está pesado? Adora. Mas não adore de qualquer jeito. Adore em espírito e em verdade. Hoje eu vi uma cena tão linda, sabe, igreja? Nós vamos orar. Depois que eu contar essa cena linda, nós vamos orar.
Sabe o que foi que eu vi? Um casamento. Um casamento. Lindo casamento. Num país que era só gelo. Só neve. Neve, 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 neve para todo lado, neve. Você olhava assim de cima, Cristiano, a cidade onde estava acontecendo o casamento, era só gelo, neve, aquele negócio branco. E no meio daquela neve toda, foi construído uma grande estufa. Um lugar bem quentinho, com plantas e flores e frutos. E a noiva e o noivo casando naquela estufa em meio à neve. Aquilo falou comigo e aquilo me trouxe a essa pregação de hoje. A adoração torna fértil até os ambientes mais hostis possíveis. A adoração traz água em meio ao deserto, traz fertilidade em meio à esterilidade. A adoração faz nascer os sonhos de Deus, aonde antes era território de Satanás, era território do inimigo. A adoração transforma em território de gente cheia do Espírito Santo de Deus, pronta para semear, pronta para colher, pronta para ser cheio da glória do Deus Pai. O Senhor fez a tua vida para ser uma terra onde se planta e onde se colhe. Onde o fruto do que é semeado é colhido não só a 1 por 1, mas a 30, a 60 e a 100 por 1. Pensa numa coisa frustrante para o ser humano, é plantar numa terra e não colher o seu fruto. Planta e não colhe. Semeia e não enche a barriga. Se esforça e não vê resultado do seu esforço. A vontade que dá é dizer, vou mais não. Sabe o que é isso? Você está plantando na neve. A adoração cria uma estufa ao teu redor. E a tua vida passa a ser uma terra fértil. E tudo que Deus plantar nela vai dar frutos.